mais para nós aqui. Sem querer ser pretensioso, Glauciane, quando vocês trocaram aquele papo no começo, eu pensei nisso. Falei, a Glauciane é de um coração tão grande quanto ela. Não sei não, falei. Não sei não. E deu certo, hein? Puxa vida. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Amém, amém, seu Esquina. Tudo que eu posso ajudar, Deus me dá força e eu inclusive tenho saúde. sido muito ajudado por você em matéria de internet. Imagina. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o nosso objetivo aí é falar da mediação, da conciliação e da arbitragem, né? Então, aqui, deixa eu projetar, né, compartilhar a tela com vocês. Na sequência aí do nosso material, tem justamente essas características, né, dos meios alternativos, né? Então, eu coloquei aí, o CPC de 2015 pregou justamente uma ênfase aos meios consensuais, aos meios alternativos, né? E eles trazem como vantagem maior celeridade, menores custos, maior taxa de satisfação, com isso uma solução mais profunda, né? Porque as partes realmente saem de lá tendo atingido eventualmente seu objetivo, né? E, né, a partir da pergunta do especiato, do comentário do especiato, que a gente tinha colocado aí inexistência de múltiplos recursos e instâncias. E agora, então, a gente pode iniciar mesmo, né, iniciar propriamente dito, o nosso estudo dos meios alternativos em espécie, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Agora, antes de iniciar propriamente dito, eu gostaria que vocês se atentassem para um detalhe importante que diferencia todos esses meios alternativos, né, a mediação, a conciliação e a arbitragem, que é o grau de interferência de um terceiro. Todos eles, seja mediação, seja conciliação e seja arbitragem, eles trazem interferência de um terceiro, né? Então, a gente vai ter as duas partes em conflito, né? As duas partes em conflito, e a gente vai ter um terceiro, tanto na mediação, na conciliação e na arbitragem, para fins de promover o acordo entre as partes em conflito. E a diferença entre esses meios é justamente o grau de interferência do terceiro. E a gente vai sair de um meio alternativo que tem o terceiro, mas que a interferência dele é praticamente nenhuma, que é a mediação, e a gente vai seguir em grau crescente de interferência. O meio seguinte é a conciliação, o que permite concluir que tem uma interferência maior. O meio seguinte é a arbitragem, o que permite concluir que tem uma interferência maior ainda. E, pessoal, a última forma de solução de conflito, que é a jurisdição, aí ela tem interferência total desse terceiro, que é o juiz, né? Então, da menor interferência para maior, para total interferência, a gente tem a mediação, a conciliação, a arbitragem e, por fim, a heterotutela propriamente dita, a interferência máxima do terceiro, que é a jurisdição. E quando eu falo isso, sempre vem aquela pergunta: professor, mas você não tinha dito que a jurisdição era heterotutela, porque tinha o terceiro, e que os meios alternativos aí, eles se compunham por si, sem terceiro, e era, portanto, uma autotutela? Sim, eu disse isso. É que vocês vão ver que, na verdade, nesses meios alternativos, a participação do terceiro é tão fraquinha aí que a gente não pode propriamente falar em heterotutela, apesar de ter um terceiro. Porque por mais que tenha a participação de um terceiro, a ideia é que o terceiro promova o acordo. Então, a solução final, ainda que se tenha um terceiro, não é propriamente dada pelo terceiro, é dada através do acordo entre as partes. O terceiro está lá para buscar o acordo, para facilitar o acordo. Por isso que os meios alternativos, né, a mediação, a conciliação e a arbitragem,
apesar de ter um terceiro, ainda são meios alternativos, ainda são meios consensuais, porque a base mesmo e a mercê do terceiro é o acordo entre as partes. O que segura mesmo é o acordo entre as partes, não é o terceiro. É diferente da jurisdição, porque não é o acordo entre as partes não estão em acordo, as partes discordam de tudo, né? Pega divórcio aí que eu já partilhei até panela, né? A frigideira para ele, a panela de ovo para ela, né? E aí, como a panela de pressão era mais caro, eles entraram em briga, a tampa ficou para um, a panela ficou para outro, né? Então, não tem acordo nenhum, né? Então, na jurisdição, né, o que segura mesmo é o poder do juiz. Então, aí é heterotutela propriamente dita. Na mediação, na conciliação e na arbitragem, não. Né? O cerne, o que segura é o acordo entre as partes. Bom, então observem sempre o grau de interferência desse terceiro, e a gente tem um grau crescente saindo da mediação, subindo para a conciliação e atingindo a arbitragem aí. Bom, pessoal, vamos começar com a mediação e a conciliação. Olha só, a mediação e a conciliação, na verdade, não são meios propriamente ditos, né? A mediação e a conciliação, na verdade, elas são técnicas, né? Técnicas que o terceiro emprega para fins de facilitação e obtenção do acordo entre as partes, né? Então, não é bem um meio, é uma técnica. E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, como uma técnica, ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Então, ainda que ela possa ser aplicada fora do Poder Judiciário, e não tem nenhum impedimento para isso, né? Apesar de se tornar difícil na prática isso se realizar, não tem nenhum problema também, como técnica, né? Ser empregada dentro do Poder Judiciário. Então, nada impede que se tenha um órgão do Poder Judiciário e específico para mediação e conciliação, né, como é o caso do Sejusc. E nada impede que até o juiz empregue técnicas de mediação e conciliação dentro das audiências judiciais, dentro de processos judiciais, para fins de solucionar o conflito entre as partes, né? Então, encarem mediação e conciliação não como um meio, não como algo autônomo, mas mais como uma técnica, podendo ser empregado completamente fora do Poder Judiciário, né? Mas também podendo ser empregado dentro do Poder Judiciário, ou em um órgão próprio, ou até sem juiz, né? Um órgão próprio sem juiz, como é o Sejusc, e até pelo juiz dentro de um processo propriamente dito, dentro de uma audiência propriamente dita. Pessoal, fora do Poder Judiciário, isso aqui praticamente não existe, né? Porque se ela é uma técnica, ela ainda vai precisar de uma estrutura, né? E fora do Poder Judiciário, dificilmente se tem uma estrutura própria para mediação e conciliação, né? Então, por falta de infraestrutura, é muito difícil a gente ver o emprego dessa técnica fora do Poder Judiciário. Mas é possível, né? Por exemplo, aí, pessoal, não na nossa cidade, porque as nossas cidades são pequenas e, consequentemente, os órgãos públicos municipais também são pequenos, dentre eles o PROCON. Mas em cidades maiores, que o município tem mais dinheiro, que a prefeitura tem mais dinheiro, e, consequentemente, os PROCONs são maiores, têm mais estrutura, o PROCON ele pode ter uma estrutura para fins de realização de mediação e conciliação dentro do PROCON, né? Então, lá tem uma sala, lá tem um mediador, tem um conciliador, tem um computador e um servidor para tomar nota de tudo, e é feito, então, a mediações e conciliações dentro do PROCON, né? O PROCON é proteção do consumidor. Então, problemas consumeristas, né, de um consumidor com determinada empresa, determinado fornecedor, pode ser solucionado pelo PROCON, né, através de técnicas de mediação e conciliação. Na nossa cidade aqui, como é pequeno, a gente faz por escrito. Então, notifica o PROCON, o consumidor procura o PROCON notifica o fornecedor responde por escrito e o PROCON entrega essa resposta para o consumidor. E para por aí. Mas cidades maiores, por exemplo, o PROCON poderia notificar o fornecedor, não para responder por escrito, mas para comparecer lá na sede do PROCON, tendo uma sala, tendo um ambiente organizado,
e realizar ali dentro uma sessão de mediação e conciliação. Interessante, né? Outro exemplo, extrajudicial, fora do Poder Judiciário, as associações comerciais, né? As associações comerciais poderiam aí se propor a criar uma estrutura, uma sala, né, específica para a realização de mediação e conciliação. Então, da mesma forma aí, um consumidor, ele está com algum problema, algum conflito com um fornecedor, com uma empresa que é vinculada a determinada associação comercial, a associação comercial pode disponibilizar uma estrutura para a realização, então, dessas técnicas de mediação e conciliação, fora do Poder Judiciário. Outro exemplo, que é fora do Poder Judiciário também, a OAB. Né? A OAB tem um projeto chamado OAB Concilia. OAB Concilia. Então, as pessoas, e a OAB tem estrutura para isso, aqui em Jales existe esse projeto, as pessoas podem procurar, então, a OAB, e a OAB, então, vai marcar uma sessão de conciliação, ou mediação e conciliação, e vai empregar essas técnicas para fins, né, de tentativa aí de acordo entre as partes. E o que é interessante da OAB é que é nomeado advogado, um para cada parte. Então, nas sessões de mediação e conciliação da OAB, a parte ela não fica desguarnecida, ela não fica sozinha lá, ela vai ter um advogado nomeado pela OAB para fins de acompanhamento na sessão de mediação e conciliação, né? Então, é bastante interessante aí, né, fora do Poder Judiciário. E, como eu disse para vocês, a mediação e a conciliação é uma técnica. E aí o pessoal da área da educação vai poder ajudar a gente, vai poder responder de uma forma muito melhor. As próprias escolas agora criaram, acho que já tem um tempo, né, a figura do professor mediador, do professor conciliador. Então, havendo conflito, acho que entre alunos, ou conflitos entre alunos e familiares desses alunos, entra aí a figura do professor mediador e conciliador, né? Se alguém for alguém da área da educação, o especiato, né, que é diretor de escola, tem muito conhecimento, puder trazer algum relato, algum esclarecimento para a gente, né, porque não é a minha área. Mas, sendo a mediação e conciliação uma técnica, pode ser empregada aí numa sessão de mediação e conciliação feita na escola, né, entre os alunos e os pais dos alunos. Sim, professor. Oi? Sim, nós temos o professor mediador escolar. Ele tem a função exatamente de fazer isso, mediar os conflitos, tanto interno entre os profissionais e os alunos, quanto entre alunos e alunos, familiares, e geralmente a função dele é tentar conciliar os conflitos internos. Quando não há possibilidade, ele tem a função também de convocar os pais para fazer a mediação dos conflitos. É uma figura importante, porque ele se aproxima dos alunos, ele adquire a confiança, geralmente, do aluno, e quando ele vai fazer o processo de mediação, os alunos já têm esse respeito, e os acordos, geralmente, que são feitos com o professor mediador, ou professora, né, eles são geralmente cumpridos. Algumas escolas ainda não têm a figura desse profissional, mas a maioria das escolas já tem. Não acho muito importante, acho muito válido, né? Eu não sabia, fui conhecer há pouco tempo atrás, e quando eu fiquei sabendo disso, falei, muito boa, né? Uma iniciativa muito boa do Estado, né? Porque ao colocar um professor específico para isso, né? E como o especialista disse, ele tem treinamento, ele tem a técnica, ele emprega a técnica, e estando lá no meio, ele ganha a confiança dos alunos, né? Então, a possibilidade do aluno vir a se abrir com esse professor é bem interessante, né? Eu fiquei sabendo, não foi aqui em Jales, foi em outra cidade, fiquei sabendo de um professor mediador que ele conseguiu aí o relato de uma criança, né, que estava sofrendo abusos sexuais na família, né? E só conseguiu isso porque, né, como o especiato trouxe para a gente, ele ganhou a confiança, né? Se ele não ganhasse a confiança, jamais que a criança relataria isso, né? Então, ter a confiança acaba gerando
esse contato tem um benefício muito grande. Então, é bem legal, uma iniciativa muito boa. O curso de formação, ele geralmente é, primeiro, em cima de você respeitar os posicionamentos das duas partes. E segundo, você ter... não sair divulgando aquilo que é relatado, né? Então, é meio que sigiloso entre as partes e o mediador as decisões tomadas. A não ser que seja também de comum acordo e que o aluno autorize falar para as demais pessoas. Caso contrário, não. É uma decisão que é feita entre o mediador e duas partes, o conflito entre alunos, por exemplo, e essa decisão fica entre eles. Aí, se necessário, ele relata a gestão da escola, mas geralmente na formação, já que foi feito para os professores, a função é esta, exatamente fazer a mediação de conflitos e ganhar a confiança do aluno, da criança, para que ele possa melhorar assim o aspecto de convivência escolar. Muito bom. E essa questão do sigiloso, né, é que a gente tinha comentado aqui. A regra do meio alternativo é o sigilo, né? É diferente da jurisdição. O processo é público. O meio alternativo, a regra é sigiloso. E aí o especial trouxe bem, né? Falou, em regra sigiloso, a não ser que o aluno autorize, né, o que ficar combinado. Mas a regra é sempre o sigilo. Bom, pessoal, agora, olha só. Essas técnicas de mediação e conciliação empregadas fora do Poder Judiciário, elas são extremamente válidas, mas elas acabam tendo um déficit aí de força, de execuibilidade, né? O especiato disse aí, as decisões, o que ficou acordado perante o professor mediador, normalmente são cumpridos, e ótimo que normalmente sejam cumpridos, né? E normalmente é cumprido por conta daquele benefício geral, né? Você só vai fazer um acordo quando realmente te beneficia de alguma forma. E te beneficiando, você tende a cumprir aquele acordo. Porém, e aí não apenas a mediação e conciliação feita na escola, em todos os órgãos extrajudiciais, PROCON, Associação Comercial, né? Essas mediações e conciliações, elas têm um déficit de execuibilidade. Por quê? Elas não são homologadas pelo Poder Judiciário, pelo juiz, e porque elas foram feitas fora do Poder Judiciário. E não sendo homologadas, elas não se transformam em títulos executivos. Então, na verdade, feito o acordo numa sessão de mediação ou conciliação extrajudicial, as partes cumprem por vontade própria ou por até um dever moral em terem feito aquele acordo. Mas se eventualmente não cumprirem, a parte prejudicada ela não vai poder tomar medidas contra a parte que descumpriu o acordo, infelizmente, porque não foi homologado pelo Poder Judiciário, não foi homologado pelo juiz. E por isso que, se a gente então pegar essas técnicas e, na verdade, empregá-las agora dentro de um órgão do Poder Judiciário, nós vamos manter as vantagens que o especiato muito bem levantou, com a vantagem de, se feita perante um órgão do Poder Judiciário, ao final, aquele acordo vai ser homologado pelo juiz. E sendo homologado pelo juiz, ele se reveste com força executiva, ele se reveste como título executivo. Então, se a parte que fez o acordo não cumpriu e ele foi homologado, a parte prejudicada vai poder, então, se valer do Poder Judiciário para que o próprio Poder Judiciário obrigue ou force o cumprimento daquele acordo, né? E é por isso que a Resolução 125 de 2010 do CNJ e o Código de Processo Civil de 2015 criaram o SEJUSC, para que houvesse, então, um órgão dentro do Poder Judiciário específico para fazer mediação. Isso não excluiu as atribuições de outros órgãos, a possibilidade de outros órgãos, mas ao se ter um órgão específico dentro do Poder Judiciário, você como parte, você como pessoa em conflito, tem mais uma opção de local para resolver o teu conflito, e sendo dentro do Poder Judiciário,
e obtido o acordo lá dentro, esse acordo vai ser homologado pelo Poder Judiciário e vai se transformar, então, em título executivo judicial, né? E, se não for cumprido, o Poder Judiciário, então, ele vai usar todo o seu poder, todo o aparato estatal para fins de cumprimento, então, desse acordo, né? Então, veja, olha só, o Sejusc, ele pode fazer mediação e conciliação e chega até o acordo, mas não consegue fazer cumprir a associação comercial, as escolas, a OAB, né? Chega até o acordo, mas não consegue obrigar o cumprimento desse acordo. Diferente do Sejusc, que é um órgão judicial, porque as mediações, as conciliações e os acordos obtidos no Sejusc são homologados, e sendo homologados, eles se transformam, então, em títulos executivos e eles podem ser cumpridos, né? Então, é interessante, a mediação e a conciliação do Sejusc, ela é extrajudicial, ela é feita extrajudicial, mas obtida a conciliação e homologada, ela se transforma em judicial e, se descumprida, ela pode originar, então, um processo. Que processo? Processo de execução. No processo de execução, não vai se discutir... Oi? Oswaldo, tudo bem? Oi, seu Oswaldo. Quando que vai para o Sejusc? Quando as partes quiserem. Tem duas formas. Não é o juiz que encaminha, às vezes, ou como que é? Tem duas formas, né? Pode ser as próprias partes querendo ou o próprio juiz encaminhando, né? A gente vai chegar lá. Então, só para a gente finalizar, o acordo feito no Sejusc, ele é extrajudicial, mas uma vez homologado pelo juiz, ele se transforma em judicial. Por quê? Homologado se transforma em título executivo, e aí a parte que não teve cumprido o acordo, né? Contra ela não foi cumprido o acordo, ou a favor dela não foi cumprido o acordo, ela vai poder entrar com ação de execução. Na ação de execução, no processo de execução, não se discute mais quem está certo ou está errado. A única coisa que é feito é a determinação de cumprimento, né? Então, o juiz vai mandar aí cumprir propriamente dito, né? Vai mandar cumprir propriamente dito. Pessoal, o Luciano, ele está perguntando aqui se alguém pode abrir uma empresa de mediação e conciliação. Pode, não tem problema nenhum. Só que, sendo empresa, sendo extrajudicial, não vai ter homologação judicial, né? Esse é o detalhe. Pode até mediar, conciliar lá para a ata, não tem problema, mas não é levado à homologação judicial e não se transforma em título executivo, né? Então, a grande vantagem, e é isso que fundamentou o Sejusc, é que ele é órgão do Poder Judiciário, ele pode ser executado, né? Então, gente, olha só, a mediação e a conciliação não é algo exclusivo do Sejusc, mas é vantajoso que seja feito no Sejusc, porque dentro do Sejusc ele permite a homologação e transforma em título executivo judicial. E aí, então, a pergunta do seu Oswaldo: e como que eu chego no Sejusc, né? Como que eu desencadeio um procedimento para que haja uma mediação e conciliação dentro do Sejusc? Tem duas formas. A primeira forma é a opção direta pela parte. Então, quem quiser pode ir lá no Sejusc, né, narrar a história para o serventuário do Sejusc, né, levar documentos comprobatórios aí dessa história, e o serventuário do Sejusc vai reduzir tudo a termo, né, tomar a termo, transformar por escrito, e essa redução a termo ela vai dar origem a um procedimento extrajudicial. Não é processo, porque é meio alternativo, é um procedimento extrajudicial. E aí, então, o próprio Sejusc, ele vai notificar, convidar a outra parte para que ela, então, compareça perante a sessão de mediação e conciliação no Sejusc. Mas veja, é uma notificação, é um convite, né? Não é algo obrigatório. E por que não é algo obrigatório? Porque não é jurisdição, né? Não é jurisdição, não tem poder de jurisdição aí. É feito um convite, é uma notificação, um convite. E aí, quando eu falo isso, então a pessoa não é obrigada a ir? Não. Claro que, eventualmente, né, depois, se é o caso, o juiz pode até aplicar uma multa
se a parte não compareceu, se ela foi convidada e não compareceu. Mas, na verdade, o não comparecimento dela não prejudica em nada, né? Não prejudica ela em nada. Não vai ter acordo, claro, né? Tem um prejuízo geral porque não sai acordo, mas não tem um prejuízo direto à parte que não comparece, né? Então, tomem cuidado, pessoal. O Sejusc, ele não cita, ele não intima ninguém. Sejusc não cita, não intima ninguém, porque a citação, a intimação pressupõe poder, pressupõe jurisdição, e só o juiz pode fazer. O Sejusc, ele emite uma notificação, uma carta convite para a pessoa comparecer lá, né? Se ela não comparece, ela não tem prejuízo nenhum também, né? Eventualmente, o juiz pode aplicar uma multa, mas é uma permissão do código, mas não é uma imposição, e normalmente os juízes não fazem isso, né? Então, é um convite aí. Aí, convidada a parte comparece. Se não deu acordo, né? Se não deu acordo, é lavrada uma ata de mediação e conciliação dizendo que foi infrutífero, né? Não deu frutos, não deu acordo, infrutífero, né? E aí tem uma briga bem antiga dos advogados, né? Os advogados querem colocar bastante coisa na ata do Sejusc e tal, e a ideia é que não coloque, né? A ideia é que não se coloque. Por quê? Porque se colocar um monte de coisa em ata de mediação e conciliação, ata de sessão de mediação e conciliação, tudo que foi discutido lá vai ser tornado público. E a ideia é a garantia do sigilo, né? Então, as atas, tudo que foi discutido lá dentro, né, não é publicado, não é constado em ata e não é publicado. O máximo que se consta é realizada a mediação e a conciliação, restou infrutífero. Acabou, quer dizer, não deu acordo, né? Ou então, o contrário, foi feita a mediação e a conciliação e obteve-se um acordo. É uma ata frutífera, né? Obteve-se o acordo. Aí sim, né? Obteve o acordo, o mediador e o conciliador e o serventuário da justiça que estão acompanhando a mediação e a conciliação vão tomar tudo por termo, o acordo, né? Vão colocar em ata tudo por termo, e aí narra tudo o que aconteceu, narra o acordo que as partes cumpriram, o que cada uma se obrigou a fazer, e isso então é juntado no procedimento e encaminhado para o juiz responsável pelo Sejusc, o juiz diretor do Sejusc, e esse juiz então ele homologa aí aquele acordo, tornando então o título executivo judicial. Né? Isso é feito, então, a própria parte procurando o Sejusc. Ou então, e respondendo a pergunta do seu Oswaldo, a segunda forma de parar no Sejusc é a parte não entra com o processo. A parte não quer nem saber do Sejusc e opta em entrar com o processo direto. Ela pode fazer isso? Pode. Vocês já viram o famoso princípio do livre acesso à justiça. Então, pode entrar com o processo direto. E aí, então, a parte contrata um advogado e entra direto com o processo judicial. Esse processo, ele vai ser distribuído por um juiz, para um juiz. E o juiz, então, analisando aquele processo, ele chega à conclusão que, olha, até tem um conflito entre as partes, mas é um conflito que, na verdade, é passível de solução por acordo. E aí o juiz, então, ele, antes de tocar o processo, juiz, opta em encaminhar o processo para o Sejusc. Então, a parte não quis, mas o juiz, ao receber o processo, ele tem essa faculdade de encaminhar o processo para o Sejusc. Encaminhando para o Sejusc vai convidar a pessoa para comparecer na sessão de mediação e conciliação. Deu acordo, lavra o termo de acordo, devolve para o juiz homologa. Não deu acordo, lavra a ata, né, de infrutífera, devolve para o juiz e o juiz toca o processo, né? Então, são as duas formas aí de parar no Sejusc. Ou procurando o Sejusc diretamente, ou então ignorando o Sejusc, e entrando diretamente com o processo e o próprio juiz encaminhando o processo para o Sejusc. Só lembrando, pessoal, no caso do juiz, juiz que vai analisar e optar
se ele manda ou não manda para o Sejusc. Ele não é obrigado a mandar, é uma opção do juiz, é uma faculdade do juiz, né? E aí varia bastante. Às vezes o juiz verifica o caso e fala, meu Deus, isso aqui é pé de guerra, se eu mandar para o Sejusc eles vão se bater. Não manda, né? Ou então ele fala, não, isso aqui não está tão complexo aí, né? Dá para eventualmente sair um acordo. E aí ele manda para o Sejusc para tentar viabilizar esse acordo aí. É a opção do juiz, né? Então, são essas duas formas que a gente tem de chegar no Sejusc, né? Pessoal, e com isso, né, com a criação do Sejusc e essas duas formas do conflito e ser remetido e parar no Sejusc, os outros órgãos, potencialmente, de mediação e conciliação acabaram perdendo importância, né? Não vou dizer que o Sejusc monopoliza, né? Não monopoliza, e a ideia nem é essa. Mas a estrutura do Sejusc é tão boa que acabou, acabou, né, monopolizando. Pensou-se em mediação e conciliação, pensa-se em Sejusc, né? Acabou vinculando uma coisa com a outra, mas não, né? A OAB tem o OAB para a escola, os professores nas escolas têm os professores mediadores conciliadores, né? Os PROCONs de grande cidade. Mas na prática aí, pelo menos na nossa região, né, que os outros órgãos não têm tanto poder, tanta influência, tanta estrutura, o Sejusc acabou monopolizando bastante. E o Sejusc ele tem a vantagem de tornar aquele acordo, né, tornar aquele acordo título executivo judicial, porque ele é homologado pelo juiz, né? Então é bastante interessante, né? O Marcelo colocou aqui, pode na conciliação, cabe a parte que foi forçada a pagar, cabe ela recorrer? Não tem. Se ela fez acordo no Sejusc, e isso foi homologado, não cabe recurso. Por quê? O recurso é incompatível com as técnicas alternativas, né? Então é até interessante. Olha só, pessoal, vamos aproveitar essa pergunta do Marcelo para aprofundar um pouco. Quando o juiz, então, teve uma mediação e conciliação no Sejusc, foi frutífera, lavrou a ata e foi para o juiz ele vai proferir uma sentença homologatória. Ele vai homologar, então, essa ata de conciliação, de mediação e conciliação. E nessa sentença homologatória, os juízes costumam colocar essa sentença transita em julgado nesta data. Que data? Data da própria sentença. E por que isso? Porque, na verdade, não cabe recurso. É incompatível com a ideia de conciliação ter recurso, né? Então, só chegou para o juiz homologar porque as partes quiseram. Aí ele homologa. Aí, depois que ele homologa, as partes vão querer recorrer? Não faz sentido, porque elas já concordaram com aquilo, né? Então, a sentença homologatória, normalmente, ela traz essa disposição, que ela transita em julgado nessa data, na data da própria sentença. Então, nem cabe, não tem recurso ali, porque ela já até transitou em julgado, já acabou, não tem mais o que fazer. Então, não cabe recurso, da decisão homologatória não cabe recurso, é incompatível. E, pessoal, como eu disse para vocês que ia aprofundar, eu vou dar um nome do instituto que torna, na verdade, o recurso incompatível, né? Que é a famosa preclusão lógica, né? A famosa preclusão lógica. Então, nas sentenças homologatórias, não cabe recurso e elas transitam em julgado na mesma data pela preclusão lógica. O que é preclusão? Preclusão é a perda de uma faculdade processual, né? É a perda de uma possibilidade dentro do processo. Então, em tese da sentença, a gente pode recorrer, mas, nesse caso, houve preclusão. Preclusão no sentido de que perdeu uma faculdade processual, perdeu uma possibilidade processual, que era o recurso. Não pode mais recorrer. E por que houve essa preclusão? Porque é uma preclusão lógica, ou seja, a lógica impede. É incompatível você, posteriormente, recorrer de algo que você já concordou. Se você já concordou, acabou. Não tem por que recorrer, não tem por que impugnar de algo que você concordou, né? Então, por incompatibilidade lógica, se você já praticou um ato, você não pode tomar condutas logicamente incompatíveis com aquele ato anterior. Se você já fez acordo, você não vai poder impugnar o acordo, você não vai poder recorrer.
e com isso você perde o direito ao recurso, né? Então, não há recurso após a decisão homologatória do Sejusc por preclusão lógica, né? E por preclusão lógica, as sentenças homologatórias transitam na própria data, né? Então, esse é o motivo, né? Não tem recurso. Bom, pessoal, e aí vocês vão me perguntar, tá, então o Sejusc é o órgão público, é um órgão do Poder Judiciário, apesar de não ter juiz, apesar de não ter jurisdição, que trabalha aí com solução de conflitos por mediação e conciliação? Sim. Então, o Sejusc faz mediação e conciliação? Sim. E qual que é a diferença entre elas, né? O que é a mediação, o que é a conciliação? Bom, pessoal, vamos diferenciar então a mediação e a conciliação? Olha só, a mediação, ela é feita através de um mediador, né? E é por isso que ela chama mediação, porque ela é feita através de um mediador. O terceiro que vai atuar para tentar o acordo entre as partes é o mediador. Pessoal, e o mediador, ele se caracteriza por participar do conflito, né, entre as partes, porém, olha só, ele não entra nesse conflito. A única função do mediador é tentar restabelecer o diálogo entre as partes, para que as partes, então, elas próprias possam, né, negociar e fazer o acordo diretamente entre elas. O mediador, ele não está lá para fazer o acordo, ele não está lá para sugerir o acordo, ele não está lá para falar o que uma parte deve ou não fazer, o que a outra parte deve ou não fazer. Não, o mediador ele está lá apenas para restabelecer o diálogo entre as partes, para aproximar as partes e a partir disso, então, fazer com que essas partes, então, conversem diretamente entre si e façam, então, esse acordo. Pessoal, então toma cuidado, mediador, ele não pode dar sugestão do que fazer, né? Ou o que é melhor fazer, de jeito nenhum. O mediador, ele só aproxima as partes, ele só restabelece o diálogo entre as partes. Ele não dá sugestão, ele não dá orientação, ele não dá opinião de jeito nenhum, né? Porque isso aí acabaria, na verdade, ampliando a atribuição dele. Não, né? A atribuição do mediador é bem restrita, a participação do mediador é bastante restrita aí. E aí vocês vão perguntar, professor, e quando que a gente usa, então, essa mediação? Quando que o Sejusc opta pela mediação? Em casos, pessoal, em que as partes já se conhecem, em que as partes já tiveram uma relação prévia e que, em razão do conflito, essa relação prévia ela foi rompida. Mas as partes já se conhecem, as partes já tiveram um diálogo anteriormente, né? E houve o conflito, houve o rompimento desse diálogo, e a ideia, então, é usar a mediação para restabelecer o diálogo que já houve anteriormente. E aí vocês vão perguntar, quando isso? Pessoal, principalmente em casos de direito de família. A mediação ela é usada em casos de direito de família, né? Por quê? Porque a mediação, ela restabelece um diálogo que já houve. E, claro, casos de direito de família, já houve diálogo, porque é uma família, né? Ou pelo menos era uma família, né? E a ideia, então, é quebrar esses muros que foram criados para restabelecer o diálogo. E, nesses casos, principalmente de direito de família, é importante a mediação, porque o mediador ele não dá sugestão. Se no direito de família o mediador pudesse dar sugestão, a outra parte já poderia desvirtuar essa sugestão. Por exemplo,
O mediador é um homem, então ele está dando sugestão porque ele quer agradar a minha ex-esposa. Aí já vem aqueles ciúminhos, pronto. O muro que já era grande vira a grande muralha da China, né? Inclusive contra o mediador, né? E o contrário, a mediadora é uma mulher, e aí então ela dá uma sugestão que eu vejo que é favorável ao meu ex-marido. Então é porque provavelmente aquela mediadora está interessada no meu ex-marido e aí eu ex-mulher, não gosto, e aí vira a grande muralha da China, separando todo mundo, inclusive o mediador, né? Então, como os casos de família, né, eles são muito a flor da pele, né, amor e ódio aí a flor da pele, a ideia, né, é que vai ser mais efetivo se o mediador tentar só aproximar, sem dar sugestão. Porque às vezes, se ele der uma sugestão aí, nessa sugestão ele pode colocar tudo a perder, né? Então, essa é a mediação, né? E o Sejusc, então, direciona, né, casos de direito de família para sessões de mediação. E na mediação, né, a atuação do mediador é muito restrita, muito cuidadosa, né? Ele está pisando em ovos aí, né? Porque envolve normalmente casos de direito de família. Então, ele tenta restabelecer o diálogo, mas ele deve evitar a todo custo da sugestão, entrar no conflito, julgar o conflito, porque ele pode, nessas sugestões, botar tudo a perder, né? E a conciliação. Pessoal, lembra que eu disse para vocês que a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem era o grau de participação desse terceiro? Na conciliação, o terceiro é o conciliador. Até aí não disse nada, né? Até aí não disse nada. Mas na conciliação, o conciliador, ele se caracteriza por ter uma participação um pouco mais efetiva. Por quê? Porque além de aproximar as partes e restabelecer o diálogo, o conciliador, ele pode fazer sugestões. Ele não é obrigado a fazer. Mas ele já pode fazer sugestões. Então, ele acaba entrando mais no conflito, né? Ele acaba analisando mais o conflito e aí ele vai sugerir, olha, parte A, você está errado por isso, por que você não pensa por esse lado? Olha a parte B, você está errada por isso, por que você não pensa por esse outro lado? Por que o A não se coloca no papel do B e o B não coloca no papel do A? Ou até, olha, gente, vocês estão brigando aí à toa, é muito fácil de resolver. Por que vocês não fazem isso aqui? Ó? Vai ficar bom para a parte A por causa disso. Olha, fazendo isso, vai ficar bom para a parte B também por causa disso, né? Ele já interfere no conflito, ele já dá sugestão propriamente dita aí, né? Então, veja que é uma ingerência um pouco maior, né? Uma ingerência um pouco maior. Quando que o Sejusc vai encaminhar para a conciliação? Né? Quem faz essa análise e verifica o que é melhor naquele caso, né, é o Sejusc. Então, quando que o Sejusc vai encaminhar para a conciliação? Pessoal, a conciliação é mais recomendada para casos em que não há prévio conhecimento entre as partes. As partes não se conheciam anteriormente, né? As partes estão lá porque surgiu um conflito entre elas, mas elas não se conheciam previamente, né? Elas nunca tiveram diálogo nenhum, elas não sabem, na verdade, nem para onde começar. Então, nesses casos, além de estabelecer o diálogo, né, só o diálogo não vai ser suficiente, porque as partes não têm de onde tirar elementos para fazer um acordo. Então, aí o conciliador estabelece o diálogo e sugere o acordo. Fala, ó, eu faria isso. Isso aqui é muito melhor aí. E o campo propriamente dito para a conciliação, pessoal, é acidente de trânsito, né? Acidente de trânsito. Você está dirigindo o teu carro, né? Vem um velhinho aí, né? Com o seu Cinquecento vermelho, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? É um caso hipotético, novela da Globo, gente, caso hipotético aqui. Um velhinho com seu Cinquecento vermelho, já não enxerga aí o sinal de parada e passa reto e bate no teu carro. Você não conhece quem é o velhinho, você não sabe nem como conversar com ele, né? Eu conheço um velhinho que tem um carrinho desse.
Não, caso hipotético. Caso hipotético, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Vai sobrar para mim. Meu carro é vermelho. A pessoa se entrega, né? A pessoa se entrega. O teu é diferente, o Esquino. O teu é um Renegade. Não tem nada a ver com o que tem. Embora é um pouquinho mais caro, mas é um pouquinho... Obrigado, Marcelo. Obrigado. Salvou. Só que o carro é mais pesado, o estrago vai ser maior, hein, professor? Cuidado aí, hein? Olha o sinal de parada, pelo amor de Deus. Carro pesado faz estrago. Ó, eu bati no Export aqui na Rua 7 com a 6, porque ela invadiu o par da Rua 7. E já foi 2 conciliações e não deu acordo ainda. Ela invadiu o par e querendo me acusar que eu estava errado em alta velocidade. Porque como que tem alta velocidade com quase subida na Rua 6? Não tem jeito. O acordo não é obrigatório, né? O nome já diz, é acordo. Mas a ideia é essa aproximação. E como foi um acidente de trânsito, né, as partes não têm vinculação prévia, né, foi uma fatalidade que, na verdade, vinculou as duas. Olha que legal, né? A conciliação ela é usada quando a fatalidade que vinculou as partes. Elas não tinham relação prévia, mas foi a origem do conflito que uniu as duas, né? Que é o tipo de exemplo de acidente de trânsito. É usado técnicas de conciliação. E na técnica de conciliação, então, o conciliador vai além. O conciliador se impõe, o conciliador faz sugestão, o conciliador pode falar quem estava certo, quem estava errado. Não, né? Não é recomendado que acaba julgando, mas ele pode, se for para fim de justificar a proposta dele. Pessoal, agora, olha só. Na mediação, que o papel do conciliador é bem abstrato, né? Bem ralo, digamos assim, e também na conciliação, em que o papel do conciliador já é um pouquinho mais efetivo, inclusive faz sugestão, mesmo na conciliação, essa sugestão do conciliador não é vinculante. Então, no caso do Marcelo, já teve 2 sessões de conciliação, provavelmente o conciliador pode ter feito alguma sugestão, mas se não teve acordo de ambas as partes em aceitarem essa sugestão, ela é uma mera sugestão, ela não é vinculante, ela não é obrigatória, né? Então, também na conciliação, em que o conciliador toma a liberdade de fazer sugestão, e pode fazer isso, ou deve fazer isso, o resultado final, a aceitação final, depende da vontade ainda das duas partes. Por isso que, pessoal, olha só, a conciliação, ela também é um método consensual, ela também é uma autotutela, porque apesar de ter a figura do conciliador, apesar de ter a figura de sugestão, essa sugestão não é obrigatória, ela só é aceita, né, se tiver a vontade das duas partes aí. Então, no fundo, apesar de ter partido do conciliador a sugestão, o resultado final, o acordo, é das partes, né? As partes têm que aceitarem essa sugestão, senão não vale de nada também, né? Então, a conciliação ela é um pouco mais efetiva, mas ela não tem caráter vinculativo, ela não tem caráter obrigatório, ela depende ainda da vontade das partes, né? Bom, pessoal, então essas são as diferenças de mediação e de conciliação. A mediação é feita pelo mediador, o mediador aproxima as partes, mas não dá sugestão. A conciliação é feita pelo conciliador, o conciliador aproxima as partes e dá sugestão. Só que essa sugestão é uma sugestão, ela não tem caráter vinculativo, ela não tem caráter obrigatório. E as duas, tanto a mediação quanto a conciliação, são feitas no Sejusc, e é o Sejusc, é o serventuário do Sejusc, que vai analisar o caso concreto e direcionar ou para mediação ou para conciliação. E o critério usado é, havendo prévio relacionamento entre as partes, recomenda-se mediação. Não havendo prévio relacionamento entre as partes, recomenda-se conciliação. A mediação é usada para sem prévio relacionamento e a conciliação é usada para com prévio relacionamento. Bom, pessoal, e quando a gente fala sobre isso, sempre vem aquela pergunta. Professor, quem são os mediadores, quem são os conciliadores? São pessoas, né,
como a gente, que se cadastram aí no Sejusques, né? O Sejusque, ele tem critérios para isso, né? Se eu não me engano, é ter um curso superior e ter feito curso de mediador e conciliador homologado pelo Tribunal de Justiça. Não é qualquer curso, é um curso homologado, recomendado pelo Tribunal de Justiça. E tendo então curso superior e tendo feito esse curso, qualquer pessoa pode se inscrever aí no Sejusque e ela vai então se tornar um mediador e conciliador, né? Então, e aí sempre vem aquela pergunta: professor, precisa ser bacharel em Direito? Não precisa. Precisa ter um curso superior, mas não precisa ser bacharel em Direito. Então, tem muitos advogados, sim, mas tem muitos psicólogos, assistentes sociais, né, que fizeram o curso homologado pelo PJ e atuam aí como conciliadores e mediadores. Então, é bem legal, bem legal. E aí depois vem... remunerado? É remunerado. Essa é a segunda pergunta. É remunerado? Aí a resposta é depende, né? Por quê? Pelo seguinte, a ideia é que seja, né? Porque desde a Lei Áurea, né, de 13 de maio de 1888, né, não existe a escravidão. Então, a ideia é que seja remunerado. Agora, não é tão fácil viabilizar isso. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, dizendo que o próprio Tribunal de Justiça, com suas próprias verbas, né, deveria, então, pagar a remuneração do mediador e do conciliador, né? Por produtividade, né, por sessões de mediação e conciliação realizadas, mas o próprio tribunal deveria pagar, então, essas sessões de mediação e conciliação. Só que o próprio tribunal, ele suspendeu essa lei, né? Olha que legal, né? Você tem poder para suspender algo que te prejudica, e o tribunal tem. E o tribunal suspendeu essa lei. Então, a lei do Estado de São Paulo, que determinava que o tribunal pagasse, foi suspensa pelo próprio tribunal, sob a alegação de que não poderia vir a lei criando despesa sem ter uma prévia lei criando a receita. Então, para fins até de legalidade tributária, né, legalidade fiscal, só pode criar despesa se você tiver a receita. E a lei criou só despesa, não criou receita, então essa lei seria, na interpretação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inconstitucional, seria uma lei estadual inconstitucional. E suspendeu essa lei, então. Então, o tribunal não paga, né, o mediador e conciliador. E como que é feito, então? Funciona assim: se as partes têm condições, as partes pagam os honorários do mediador e do conciliador, né? Então, se as partes tiverem condição, as partes pagam os honorários do mediador e do conciliador. Agora, se as partes não têm condição, né, elas não vão pagar. E aí tem muito mediador e conciliador que trabalhou muito tempo e ainda trabalha de forma voluntária, né? Muito mediador e conciliador trabalhando aí de forma voluntária, né? Infelizmente, né? Infelizmente, o certo era realmente pagar, né? Era pagar. Então, gente, quem participou aí do Sejusque, sessão de mediação e conciliação do Sejusque, valorizem o trabalho daquele profissional, porque muitas vezes ele está lá sem ganhar, né? Muitas vezes ele está lá sem ganhar. Então, a gente tem que valorizar o trabalho do profissional. Ele está realmente fazendo um serviço público aí, né? Agora, tem outros estados que criaram a lei, e a lei não foi suspensa, e aí sim tem efetivamente remuneração. Agora, esses outros estados em que tem efetivamente remuneração, até porque é uma verba pública que está sendo paga, né, a alguém, esses estados costumam fazer um concurso, né? Pode não ser um concurso de provas e títulos, né? Pode ser até um processo seletivo mais simplificado, mas como a Constituição exige concurso público para fins de prestação de serviço público e pagamento com verba pública, esses outros estados que efetivamente pagam, eles estão fazendo concurso público ou pelo menos um processo seletivo, né? Então aí não é uma mera inscrição no Sejusque, né? Aí
É publicado no edital, tem que fazer inscrição, né? É uma provinha, né? E aí os melhores classificados é que vão assumir esse... Não é cargo de conciliador e mediador, mas é uma função pública de mediador e conciliador remunerado pelo Estado. No Estado de São Paulo a gente não tem isso, mas outros estados têm uma figura bem interessante nos mesmos termos, aí, nos mesmos moldes, que é a figura do juiz leigo, né? Juiz leigo. Mato Grosso tem essa figura, Rio de Janeiro tem essa figura, né? Nos juizados especiais, né? A lei do juizado especial, ela permite isso, né? Que é a figura do juiz leigo. Nos estados em que tem isso, é um concurso para juiz leigo, e o papel do juiz leigo é fazer mediação e conciliação em processos dos juizados. Então, você dá entrada no processo do juizado especial, esse processo vai primeiro para o juiz leigo vai analisar, vai marcar uma sessão de mediação e conciliação, e ele, juiz leigo, vai fazer a sessão de mediação e conciliação. Se obtiver um acordo, o juiz leigo toma a termo esse acordo e manda para o juiz togado homologa. Se não houver acordo, olha que legal, o juiz leigo profere a sentença, né? No juizado, nos estados em que tem. Rio de Janeiro é um exemplo. O próprio juiz leigo não deu acordo, o próprio juiz leigo profere a sentença. Só que é uma sentença condicional. Por que condicional? Porque, na verdade, ela é uma proposta de sentença. Ela só vai ser sentença se o juiz togado homologar, né? Ratificar aquela sentença. Só que o juiz togado, ele vem e fala, ratifica, ponto. Ele não fala nada sobre o conteúdo da sentença, ele só ratifica. Então, na prática, quem proferiu a sentença, os termos da sentença, o escrito da sentença é o juiz leigo, né? No estado de São Paulo a gente não tem isso, mas outros estados têm, né? E é uma figura interessante. Onde tem é concurso público. O cara presta um concurso para ser juiz leigo, né? E ele é remunerado pelo Estado, né? Eu tive um caso no Rio de Janeiro, vou ver se eu acho, se eu achar eu mando para vocês, né? Foi dessa forma, não deu acordo, é um processo do juizado, não deu acordo no juizado, presidido pelo juiz leigo, não deu acordo, o juiz leigo proferiu a sentença e o juiz togado só ratificou, né? Se eu achar aqui já faz um tempo, mas se eu achar eu mando para vocês, né? Então é dessa forma, né? A ideia é que quem tem condição pague os honorários do mediador e do conciliador. Quem não tem, o tribunal deveria pagar, mas isso está suspenso. Então, na prática, a galera, né, faz bastante trabalho voluntário aí, né? Rodrigo, Luciano. Luciano. Eu não entendi essa questão de juiz leigo proferir sentença. Me desculpe, eu não entendi. Que a gente não tem aqui. Então, você não vai... professor, dá um exemplo aqui. Não tem nenhum exemplo para te dar, porque a gente não tem essa figura aqui. A Lei 9.099, ela permite, que é a lei do juizado, né? E juiz leigo é só para diferenciar o cargo, porque ele também tem que ser bacharel em direito e, na verdade, ele tem que ter inscrição na OAB, ele é um advogado, né? Tecnicamente, ele é um advogado. Só que ele presta um concurso e ele passa a exercer essa função, um cargo próprio chamado juiz leigo, né? Leigo para diferenciar de togado, né? Mas não na acepção técnica da palavra leigo, né? Porque leigo significa quem não tem conhecimento, e não é isso, né? Essa pessoa que exerce o cargo de juiz leigo é bacharel em direito, é um advogado que prestou um concurso, então ele tem conhecimento. É um juiz sem comarca fixa. É um juiz que não tem uma comarca para ele administrar, gerir, não é isso? Não, na verdade, é um juiz sem jurisdição, né? Porque ele até tem algumas prerrogativas do juiz. Por exemplo, ele pode presidir audiência, e ao presidir audiência, ele tem poder de polícia, né? Esse processo que eu atuei, que teve juiz leigo no Rio de Janeiro, o pau torou na audiência de conciliação e era uma juíza leiga. A juíza leiga falou, se vocês não ficarem quietos aqui, né, deu aquela verbalizada em tom alto. Ela pôde fazer isso? Pôde, porque ela tem poder de polícia. Então, ela tem algumas prerrogativas do juiz, né? Só que, na verdade, ela não tem jurisdição propriamente dita. Ela presidiu a audiência,
Ela fez a tentativa de conciliação, não deu acordo, como ela que estudou o caso até então, ela que presidiu a audiência, ela escreveu a sentença, foi ela que escreveu a sentença. E ela assinou, só que a validade dessa sentença fica condicionada à ratificação pelo juiz togado, né? O juiz togado é o juiz propriamente dito, é ele que tem jurisdição, né? Ganha mais também, concurso é mais difícil, né? Mas uma parte aí da atuação dentro do processo não é feita por ele, juiz togado, né? É feita pelo juiz leigo. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que uma mesma vara pode ter vários juízes fazendo várias audiências simultaneamente, proferindo várias sentenças simultaneamente, e um juiz togado só. E aí tudo vai para ele e ele só ratifica, né? Ratifica. Se ele tivesse que ele proferir a sentença, ele teria uma produtividade menor do que ele apenas ratificando, né? Ratificando. Então, é uma ideia, na verdade, de ganho de produtividade, né? Ganho de produtividade. Então, é uma figura que exerce parcela do poder e da função jurisdicional, chama leigo, mas é um nome impróprio, porque tem conhecimento, é bacharel em direito, é aprovado na OAB, é advogado, prestou concurso para isso, só que não tem tantos poderes quanto o juiz e não ganha tanto quanto o juiz, ainda depende de ratificação pelo juiz togado propriamente dito, né? Então, Rodrigo, mas eu estava entendendo o seguinte, que na conciliação, na mediação, você não levava um advogado a tiracolo. Por que não? Aí... Por que não? Você leva porque... advogado, você liga para o advogado até no acidente de trânsito no meio da rua, por que lá que você não vai levar? Você pode. Você não, então, mas tipo, você participou dessa audiência. Você viu que o negócio estava pegando para o lado do seu cliente. Você não pode fazer nada para essa, vamos dizer, essa sentença não ser válida. Ela vai para o togado ratifica e está homologado e acabou. É essa parte que eu não estou entendendo. Eu não consigo entender tua dúvida. Se a lei dá a minha dúvida é o seguinte: o juiz prestou concurso, é um juiz de direito, tem jurisdição, etc. Esse, para mim, esse juiz leigo, ele não pode ter o mesmo poder do togado. Não tem. De jurisdição. Agora, se ele pega só para aumento de produtividade, ele ratifica um negócio que ele mal teve conhecimento ou mal participou, isso para mim tá fugindo totalmente dos trâmites do processo legal, ou eu estou totalmente errado? Totalmente errado. Se a lei permite, por que não é processo legal se a lei permite? Isso é uma previsão expressa da lei 9.099, né? A gente não tem aqui porque o Tribunal de Justiça de São Paulo não quis fazer, mas poderia sem problema nenhum, é previsão expressa da 9.099. O juiz leigo... Rodrigão. Oi? Não, desculpa, é o Júnior, pode continuar, você terminando eu falo, por gentileza. Então, eu estou pegando a lei aqui. Então, na verdade, olha só, você está falando, não é devido processo legal. É sim, porque a lei permite, né? Então, é devido processo legal. E segundo, a lei traz as atribuições e o poder do juiz leigo. Ele pode presidir a audiência, ele pode proferir sentença. Onde está errado? Nada. A lei deu esse poder para ele. Agora, a validade final dessa sentença depende da ratificação do juiz togado. Mas o juiz togado ele vai fazer uma análise posterior. Ele vai verificar se está correto ou não. Claro que se estiver errado, ele pode... E aí o serviço do juiz leigo não valeu nada. Mas, se tiver tudo certo, ele ratifica e valeu da mesma forma, né? Houve, na verdade, um desmembramento da atuação processual. Mas isso não é proibido. Por exemplo, está sendo discutido, foi aprovada uma mudança do Código de Processo Penal para a criação aí do juiz de instrução, né? De garantia. E juiz de garantia. O que o Código de Processo Penal fez? Desmembrou. Ele falou que uma parte do processo é feito para o juiz de instrução, o juiz de garantia, e a decisão final fica por conta do juiz de mérito, o juiz final. Qual que é o problema? Nenhum, né?
Isso foi aprovado no Código de alteração do Código de Processo Penal, foi declarado constitucional, apesar de todas as discussões que se tem, não tem problema nenhum. Inclusive é o sistema da França. A França é dessa forma. Na França, você tem um juiz para a fase de investigação e para as decisões interlocutórias do processo penal. E depois de terminado toda a investigação e as decisões interlocutórias, você tem o juiz da sentença, o juiz final. Por que eles fazem isso? Porque se o juiz participa da investigação, ele vai estar contaminado com juízos prévios da investigação. E aí a decisão final poderia ter perda de imparcialidade. Opção legislativa, não tem problema nenhum você desmembrar. E a lei 9.099 faz, né? Isso não é ilegal, porque a lei dá poder para o juiz, né? Cria a figura do juiz e dá poder para ele. Olha lá, lei 9.099 aí, né? Lei 9.099 do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Não tem devido processo legal. Tem sim, está na lei. Artigo 5º, a partir do artigo 5º da lei 9.099, né? E a lei que estipula essa função. Então, não tem problema nenhum, né? Aqui, ó, os conciliadores e os juízes leigos são auxiliares da justiça. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, mas em qualquer outro órgão, em qualquer outra vara, não. Naquele juizado é impedido, nos outros não. E aí fala aqui, ó, os juízes leigos serão recrutados entre bacharéis de direitos. Na verdade, os conciliadores serão bacharéis em direitos, mas os juízes leigos serão advogados com mais de 5 anos de experiência, né? Então, é tudo atribuição da lei, né? Aí, ó, aberta a sessão, olha aqui, ó, aberta a sessão, o juiz togado ou leigo, quer dizer, na abertura da sessão, na prudência da sessão, o juiz leigo tem tanto poder quanto o juiz togado. O juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando os riscos, né? A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou por juiz leigo, tem mesmo poder, né? Olha só, mas aí, a instrução, o que é instrução? É colheita de prova, poderá ser dirigida por juiz leigo. No meu caso, a audiência, que é a colheita de prova testemunhal, ela foi conduzida por um juiz leigo. Quem estava lá era um advogado com mais de 5 anos de experiência, concursado como juiz leigo, sem problema nenhum. E olha o que a lei fala, sob supervisão do togado, né? Então, o togado, ele passa a atuar num segundo momento, ele tem uma função de supervisionar, mas quem preside a audiência, o juiz leigo. No meu caso, o juiz leigo que presidiu. Posso fazer alguma coisa? Não, porque lá no Rio de Janeiro, no tribunal, tem juiz leigo e a lei autoriza que ele presida a colheita de prova, inclusive a instrução. Está na lei, ele fez isso porque ele pode fazer, a lei dá poder para ele, né? Então não tem nada de ilegal. Olha lá, a lei autorizando. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução, que é o meu caso, que ele presidiu a audiência, proferirá sua decisão e imediatamente submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, né? Então ele só ratifica, ele só homologa. Quem profere a decisão é o juiz leigo. Nossa, isso não é devido ao processo legal. É devido ao processo legal, sim, porque está na lei. É a lei que autorizou. Então, ó, o juiz leigo que tiver presidido a instrução proferirá. A lei usa aí o imperativo, né? Proferirá, verbo no imperativo. É uma ordem que a lei dá para que o juiz leigo profira a decisão, né? E o juiz togado só homologa, né? Só homologa. Então, eu não tenho nenhum exemplo para te dar aqui, e provavelmente você nunca viu isso, porque no estado de São Paulo a gente não tem essa figura do juiz leigo. Mas a lei autoriza e o tribunal que quiser criar, o Rio de Janeiro criou e... né? Professor. Rodrigo, desculpa, mas o questionamento foi por total desconhecimento da lei. Então, me perdoe aí pela incisividade, mas foi total ignorância da lei, tá? A gente não tem aqui, mas é devido ao processo legal, sim, a lei permite, né? O tribunal
não quis fazer dessa forma, não optou em fazer dessa forma, né? Mas não fez, se quiser fazer, pode, não tem problema nenhum. Se o tribunal quiser baixar um processo seletivo para juiz leigo, né? Desde que seja bacharel em direito, inscrito na OAB, advogado, com mais de 5 anos de experiência, pode, não tem problema nenhum. E aí veja que que a instrução do processo, a audiência, a instrução do processo e até a sentença vai ser proferida por um advogado. A lei autoriza, né? E o juiz togado ele só vai ratificar, né? É devido ao processo legal. E seria interessante até criar dessa forma, né? Seria interessante. Então, é uma figura bem legal, né? Uma figura bem interessante. E o Tribunal do Rio de Janeiro paga, né, o salário da galera aí. Rio Grande do Sul paga também, né? É interessante. Oi? O Júnior, o Rodrigão, só para poder trazer um termo aí, que eu acho até que foi a dúvida do nosso amigo aí, que quando você falou assim, o juiz só ratifica, né? O juiz, no caso, o togado, só ratifica. A impressão que dava, não para mim, eu tô só conjecturando aí, né? É que assim, ainda que o juiz leigo ele cometa um equívoco, etc e tal, o juiz togado ele ratificaria com esse erro. Não, né? Na verdade, o que o juiz leigo ele vai fazer são propostas de decisões, né? Esse termo que eu até vi um amigo que trabalha no Nordeste, ele não é juiz leigo, mas ele trabalha com já participou de várias audiências assim, ele fala que são propostas de decisões, as quais são submetidas, por óbvio, ao olhar do juiz togado, né? Ele ratificando, ele endossando o que foi feito ali, tá tudo ok, tá tudo certo. Tanto que, como você bem colocou, né, na 9.099, ela traz a figura do juiz leigo, ele vai fazer toda a instrução, oitiva de testemunhas e vai proferir a decisão, necessariamente ele vai proferir. Vai ficar aí apenas sob júdice a ratificação, né, o endosso do juiz togado ou não. Então é interessante, acho que foi essa a dúvida, não sei se foi ou não, mas é essa proposta de decisão, né? Ele faz uma proposta de decisão que pode se transformar em sentença com a ratificação do juiz togado. É interessante isso, né? Tanto é que eu não sei se eu vou ter, isso aí já faz um tempo, né? Mas eu tinha as cópias do processo, o processo era digital. Na decisão do juiz leigo sai proposta de sentença, né? O tópico lá é proposta de sentença. Aí o conteúdo é igual a uma sentença, vistos, né, dispensado o relatório na forma da Lei 9.099, passo a decidir, fundamenta e, diante do exposto, julgo procedente ou julgo improcedente, o conteúdo é o mesmo, né? Só que vem proposta de sentença. Aí, depois, a gente pega a sentença do juiz, ela é assim, vistos, homologo a proposta de sentença do juiz leigo para que produza seus efeitos de direito, ponto. E aí a assinatura do juiz, né? Exatamente. Então, eu tinha comentado, né? A função do juiz, ele deixa de ser uma função direta às partes ao conflito. Ele passa a ser uma função de fiscalização, né? O juiz, ele atua por trás, né? Para verificar a conduta do juiz leigo, mas não é ele que atua propriamente dito, né? E a proposta de sentença do juiz leigo, ela fica sob uma condição ela tem uma condição de validade, que é a homologação, né, a ratificação pelo juiz togado, né? Mas, assim, não é obrigatório, né, claro. Mas a grande maioria dos casos, o juiz togado vai verificar, até porque o juiz leigo não é leigo, né? Pelo contrário, o cara tem conhecimento ali. Então, pode errar? Pode, mas a chance é baixa, né? Porque é uma pessoa com conhecimento, é uma pessoa preparada. Exato. Não nos enganemos pela acepção vulgar do termo leigo, né? Ele tem conhecimento, sim, ele é uma pessoa preparada, né? Então, não é tirar da cartola ali a decisão. Né? Rodrigão, tanto é preparado que para prestar o exame, uma prova, um concurso de provas e provas de títulos para a magistratura, exige-se ali os 3 anos da quarentena de entrada, né, de advocacia, para poder prestar para a magistratura normal, para o juiz substituto. Para o juiz leigo, são 5 anos de advocacia, olha só, é pedido até a mais. E as provas, elas são muito equivalentes, embora o salário esteja muito aquém do magistrado, né, do juiz togado.
mas as provas, elas são muito similares, pra falar a verdade, Rodrigão. Não. Claro que o enfoque é maior na matéria do juizado, mas a dificuldade aí, né? Pô, a prova da OAB é a dificuldade que é, né? Então, realmente Exatamente. Exato. Rodrigo. Oi? É o especiato. O especiato. Além do mais, o próprio juiz togado, quando emite uma sentença, por exemplo, em primeira instância, ela pode ser reformada. Então, não há garantia de que só porque ele é togado, a sentença dele é irrevogável, imutável, não é? Então, exatamente. Não fiquem bravos comigo, e se vocês falarem que eu falei isso, eu vou negar. Não é garantia que o cara é um ministro que ele vai dar a decisão correta, né? Então, claro, exatamente. Recurso, né? É por isso que existe o recurso. É isso aí. Então, olha que interessante, da mesma forma, a recorribilidade, né, na verdade, é igual das duas sentenças, né? O juiz togado proferiu uma sentença, você pode recorrer, no caso é o recurso nominado. O juiz leigo proferiu uma sentença, é o mesmo recurso, né? É o mesmo recurso e vai ser julgado pelo mesmo órgão recursal, que é o colégio recursal. Então, é igualzinho, né? Então, e o recurso está aí justamente como forma de garantia da qualidade das decisões judiciais. Realmente, né? A recorribilidade aí é a maior prova que todo mundo pode errar, né? É isso aí. Então, é que eu costumo falar, gente, uma decisão judicial, ela é decisão judicial porque ela tem vias de coercitividade, né? Por isso que ela é decisão judicial. E a decisão judicial final, ela não é final porque ela é boa, ela é final porque acabou o recurso, né? Então, o processo não acaba quando ele faz a justiça, o processo acaba quando acaba o recurso. Se a gente tiver sorte, vai acabar o recurso em uma decisão justa. Mas se a gente tiver azar, é possível que a última decisão, a decisão da qual não cabe mais recurso, seja injusta. E aí, o que a gente pode fazer? Nada, porque acabou o recurso, né? Então, o processo ele não acaba quando ele faz justiça, né? A decisão ela não acaba quando é uma decisão boa. O processo acaba e a decisão é final, boa ou má, justa ou injusta, quando acaba recurso, né? Então, tomem cuidado com isso, né? Não é o fato de ter sido tido recurso e ter sido rejulgado que a nova decisão é melhor, né? O que se queira é que seja, né? Mas nada impede da decisão de primeiro grau ser boa, uma parte ter recorrido, aí o tribunal reforma a decisão e faz uma caca gigante. É possível, né? E aí você recorre, e aí a caca é mantida. Aí você recorre de novo, a caca é mantida. E aí não tem mais recurso, e aí a caca é mantida em definitivo, né? Então, uma decisão final, ela é final não porque ela é boa, não porque ela é justa. Ela é final porque acabou o recurso. Boa ou má, né? Justa ou injusta é aquilo, né? Então, a ideia é o seguinte, a gente tem dois bens jurídicos, né, em conflito, né, quando a gente pensa em tramitação processual. Primeiro, é a qualidade da decisão. Segundo, é tempo do processo. E a gente tem que trabalhar com os dois, né? Então, nada adianta a gente não ter um processo imediato e a decisão ser muito ruim. Mas nada adianta também a gente ter a melhor decisão do mundo, mas que para chegar a ela, o processo dura uma eternidade. Não adianta nada, porque aí as partes nem vão estar vivas mais e não vão ter mais os benefícios. Então, a gente garante o direito, a gente garante uma tramitação processual, um tempo de tramitação processual, e nisso a gente garante recurso para que as decisões sejam revisadas, ou pelo menos possam ser revisadas, para que vá se expurgando os erros, vá se tirando os erros, vai se expurgando os erros. Só que, se também a gente permitir zilhões de recursos para que se tenha realmente a decisão mais perfeita, a gente tornou, na verdade, um processo eterno. Aí também não adianta nada. Então, a gente tem que garantir um tempo, a gente tem que garantir uma quantidade de recursos para expurgar o que a gente puder de erro, para diminuir o máximo possível de erro. Mas chega uma hora que não dá mais, né? E aí a gente, em homenagem à existência do próprio processo, à finalidade do processo e à efetivação do processo, a gente é obrigado a fazer um corte.
Então, quando eu falo a lei, é o Estado, é a legislação, né, é o direito como um todo, a gente é obrigado a fazer um corte. Então, a gente para o processo, fala, ó, daqui para lá não vai, chega. O que pôde ser arrumado foi, mas se continuou erro também, fazer o quê? A gente tentou fazer da melhor forma possível. Ficou erro? Ficou. Mas se continuar também, o processo nunca vai terminar. Então, o processo precisa ter um fim. E o fim não é dado pela qualidade da decisão, o fim é dado porque ele precisa ter um fim, né? Não dá para continuar mais, né? É uma opção que a gente tem que fazer, ó, chega uma hora que tem que cortar, não tem como continuar mais, né? Então é assim que funciona, né? Essa é a lógica por trás da coisa, né? Então não pensem que não vai se errar em decisão, vai, e não é quem proferiu a decisão que vai errar, né? Pode ser um juiz togado, ou pode ser um juiz leigo, um togado, um desembargador, um ministro, todo mundo está passível de erro aí, né? Claro que quanto mais alto, pressupõe que mais conhecimento tem, mais experiência tem e menos chance de errar vai ter, né? Só para ilustrar também, pessoal, o Gladson levantou a questão aí do tempo, né, de exercício de atividade para concurso público da magistratura, que são 3 anos. Aqui no Brasil, né, você pode partir de qualquer cargo, exclusivo de bacharel de direito, e se tornar juiz. Em outros países, como a Inglaterra, não é assim. Na Inglaterra, a pessoa tem que começar como advogado e ficar um tempo no exercício da advocacia, aí ela pode prestar concurso para Ministério Público, promotor, e só promotor. Aí ela tem que ter um tempo de promotoria, né, como promotor, e depois desse tempo, se ela quiser, aí que ela vai poder prestar concurso para magistratura, para magistrado, né? Por quê? Porque o magistrado é quem vai decidir. E para ele decidir, ele tem que ter experiência, ele já tem que ter visto todos os lados da moeda aí, né? E com isso, a pessoa só consegue chegar na magistratura lá na Inglaterra com uma idade bastante elevada, né? E com isso, a ideia é que ela, se ela não tem ponderação, que a experiência lhe dê a ponderação, né? Então, o juiz, como ele tem que ser uma pessoa ponderada, isso acaba sendo incompatível com os jovens, né? Então, vamos dar tempo, vamos dar experiência, e aí provavelmente vai chegar lá uma pessoa com mais idade, com mais parcimônia, com mais ponderação aí, né? É muito fácil você condenar alguém, né, se você nunca viveu aquilo. Então, para você poder julgar o próximo, essa é a sistemática na Inglaterra, né? Ô, professor Rodrigo, desculpem vocês, a classe, Gladson, é que eu fiz uma analogia errônea da minha formação de engenheiro, porque eu não pegaria um projeto de um agrimensor, ele pode fazer uma medição de terra, só que quem pode assinar é o engenheiro agrônomo ou engenheiro civil. Eu não pegaria um projeto e colocaria minha assinatura sem conferir totalmente todo o script que ele realizou. Então, eu fiz uma analogia errônea em relação a direito e a engenharia. Então, eu queria pedir desculpas por isso. Eu acho que eu criei um tumulto aí desnecessário, mas é que eu fiz uma analogia que eu não assinaria uma coisa dessas sem conferir totalmente todo o processo que ele realizou. Mas isso é na área de engenharia, não na área de direito. Então, novamente, eu peço desculpas pelo transtorno e pela confusão que eu gerei aí. Não, imagina, brother, imagina. Que isso? Então, propiciou discussão, Luciano. Propiciou o avanço na discussão, tá bom, é isso aí. Não, isso é importante. E olha só, agora, não quer dizer que o juiz, né, vai assinar embaixo sem ler, né? Ou pelo menos espera-se que não, né? Até porque, veja só, nesse caso, ambos têm responsabilidade pelo erro judiciário, né? Claro que o juiz, tanto o togado quanto o leigo, eles só respondem por dolo, eles não respondem por culpa, é só por dolo. Mas é possível, eventualmente, ter erro judiciário. E nesse caso, né, se houvesse dolo, os dois responderiam. Porque a lei dá atribuição ao juiz leigo. E aí, se no exercício dessa atribuição ele erra, ele é responsável pelo erro que ele tem, né? E
E a lei da atribuição para o juiz togado, que é a homologação. Se na homologação ele não verificou, ele também responde, né? Então, pelo amor de Deus, gente, juiz leigo não é estagiário, né? A vantagem do estagiário é que você pode fazer qualquer caca lá, que quem responde é o advogado, né? É o serventuário da justiça, é o juiz que assinou, né? O estagiário, ele não tem, né, esse tipo de responsabilidade. Aqui não é qualquer pessoa, é um advogado com 5 anos de experiência e que a lei deu atribuição para ele, e ele responde também nos limites dessa atribuição. Então, se ele faz uma caca, ele, juiz leigo, responde, e o juiz togado, se homologa a caca, ele, juiz togado, responde também. A responsabilidade é de todo mundo, né? Então, as atribuições são diversas, mas cada qual tem a sua responsabilidade dentro dessas atribuições e vai responder pela caca que fizer dentro dessas atribuições também, né? Então, na verdade, eu acredito que o nome do cargo é muito ruim, né? Quando fala juiz leigo, dá a impressão que a gente, né, seguindo a acepção vulgar da palavra, dá a impressão que é uma besta, né? Juiz besta, juiz que não sabe nada. E não é isso, né? Então, eu acho que o grande problema é o nome do cargo. Talvez se a lei existe, talvez se ela tivesse pegado e dado um nome né, diferente, a gente não teria até um preconceito, né? Até um preconceito em relação a... Não é isso. Não é um juiz burro, não é um juiz que não sabe nada. Pelo contrário, né? É uma pessoa extremamente gabaritada, né? Então, o nome é ruim. Acredito que esse é o cerne da questão, né? O nome é bastante ruim. Né? Professor, só para te avisar, você já passou meia hora da sua aula, viu? Só para te avisar, assim. Já passou? Meia hora, já são 11 horas. Então, tá bom. Pessoal, para a gente finalizar e a gente fala da arbitragem na semana que vem. Olha lá. Eu coloquei aqui as características dos mediadores e dos conciliadores, né? Então, são funções exercidas por terceiro, não é o juiz, né? E recomenda-se que seja um terceiro, recomenda-se que não seja um juiz. Segundo, olha só, a natureza jurídica deles. Os mediadores e conciliadores, eles são auxiliares da justiça, né? Mediadores e conciliadores são auxiliares da justiça, né? Aqui, né, que a gente comentou aí, concurso público ou cadastro no tribunal, quisera que seja remunerada, mas infelizmente tem muito trabalho voluntário aí, né? Interessante, que a gente não havia comentado. A ideia do código é que as partes possam escolher o seu próprio mediador, o seu próprio conciliador. Isso é uma grande sacada. Então, às vezes a pessoa é mediadora e conciliadora e ela tem um sucesso grande na obtenção de acordos, né? E é uma pessoa, então, que se destaca. A ideia do código é que as partes podem escolher. Se você entra no Sejusc, mas você pode falar, eu quero o Zé, eu quero a Maria, né, como mediador e conciliador. Claro que, né, nesse caso, que as partes escolhendo, elas vão ser obrigadas a arcar com os honorários desse mediador, desse conciliador. Mas é interessante, né? E é um novo cargo, uma nova função que a gente pode ter, né? Um outro campo da nossa atividade. Se a gente se destacar, a gente começa a ser escolhido mais vezes e a gente começa a ter remuneração maior. E a última vantagem, né, que a gente comentou, sendo no Sejusc, a mediação e a conciliação, ela vai ser homologada e ela se transforma, então, em título executivo judicial, né? E se for descumprido, ela vira um processo de execução. Pessoal, então eu vou interromper a gravação aqui, porque senão também fica muito longo. E a gente continua batendo papo entre a gente. Um abraço a todos, obrigado. Abraço, boa noite.